A escola tem que fazer a cada 12 dias, você faz o teste. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos a esta casa maravilhosa. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em nome de Jesus, para que a gente possa relembrar os momentos maravilhosos da nossa própria existência. Existência essa que muitas vezes nos traz algumas observações em que, se não tivermos a certeza e a segurança do que nós somos, de onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos, o sistema psicológico fica bastante abalado. E nós estamos vivendo no momento em que o Pai Maior nos dá a oportunidade do resgate e das oportunidades de renovação da nossa mente e do nosso corpo espiritual, para que possamos, em consonância com o corpo material, adquirirmos a nossa própria evolução. Essa evolução vai chegar à angelitude. Estamos muito longe de lá. Ainda estamos muito mais perto do início do que mais perto do seu final. Mas nós estamos buscando a cada passo, a cada dia, a cada momento, um momento de fazermos algo diferente para nós, de entendermos e de nos inserirmos nessa sociedade aonde vivenciamos, para entendermos realmente a nossa real necessidade em família, em amigo, trabalhando e desenvolvendo todas as atividades que nos são chamadas. Hoje, mais uma vez, reunidos estamos aqui e eu trouxe uma reflexão. As láureas serão todas para Joana de Ângeles e nas mãos hábeis de Divaldo Pereira Franco. 0 para o Batidas. Aqui apenas faremos uma resenha de um livro que eu considero maravilhoso. Uma parte introdutória apenas. Quisera eu poder falar aqui 2h30 desse livro que pouco chegaríamos à sua metade. Chama-se O Homem Integral, que alguns podem conhecer, da chamada série psicológica de Joana de Ângeles. Esse livro nos traz algumas informações que são importantes. E Joana, na sua capacidade extraordinária da psicologia, nos traz uma abordagem do ser humano, de uma maneira introdutória, desde os filósofos lá de trás até o momento contemporâneo, para que a gente possa refletir. E a ideia é essa, a gente não fechar a nossa resenha, para que vocês possam se aprofundar nos livros e na série psicológica, que ao todo são 16 livros, para que a gente possa entender o verdadeiro objetivo. E assim, meus queridos amigos, de uma forma bem prática e objetiva, fiz algumas anotações que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Todos me ouvem bem? Está tudo bem? Então está ótimo. Estaremos sempre juntos em pensamento e atitude. E na casa de Ney, onde a gente recebe essa energia maravilhosa, essa união fraternal, esse sentimento e o carinho de todos os trabalhadores materiais e os amigos espirituais. Muito obrigado. Ele diz assim, eu coloquei o subtítulo dentro do título de O Homem chamado Integral, do livro de Joana de Ângeles, o ser na sua própria evolução. Ao se deparar com a introdução do livro acima citado, Joana elucida o momento mais eloquente do processo evolutivo do homem como um ser. E segundo ela, Deus, quando adquiriu a consciência para discernir o bem do mal, a verdade da impostura, o certo do errado, prosseguindo na marcha evolutiva que conduzirá à sua própria angelitude. Estudado longamente ao longo de séculos por diferentes filósofos, Joana nos traz alguns deles para que a gente possa ter uma noção segura de como se pensava e como é que hoje nós trabalhamos. Protágoras, na sua época, afirmava ser o homem a medida de todas as coisas, bem como Sócrates afirmava que o ser é o objeto mais direto de todas as coisas. E desta forma a gente consegue perceber como diferentes formas de interpretar o homem foi dado desde então. No conceito cristão, ele transcende o mundo em uma dimensão totalmente diferente desta, quando o racionalismo o considera desde Descartes
como, aspas, o ser pensante por excelência, como a razão que compreende e explica o mundo e a si mesmo. Repito, o ser pensante como excelência, como a razão que o compreende e explica o mundo e a si mesmo. No espiritualismo chamado idealista, o espírito tem a primazia em tudo que se relaciona com o mundo e a vida humana. Enquanto para o materialismo, o espírito não é mais do que uma forma de atividade da matéria, que em determinada fase da evolução, de forma simples para outras mais complexas, segundo o materialismo, adquiriu consciência. Isso nos remete um pouco a Allan Kardec, relembrando mais uma vez aquela pergunta de número 621 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec questionou: onde é que está escrita a lei de Deus? E a resposta dos espíritos superiores está na consciência. Observe, Joana foi clássico, aonde afirma que o homem consegue ter um começo da sua evolução a partir do seu estado de consciência, da descoberta dessa consciência, concomitante aos estudos, aos primórdios e ao que nós chamamos da revelação de Allan Kardec. Portanto, ela continua colocando da seguinte forma: Sócrates e Platão estabeleceram que o homem é o resultado do ser ou espírito imortal, ou até do não ser, ou sua matéria, que unidos lhe facultavam o processo evolutivo. Assim, Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se o biotipo do homem integral por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser o mais perfeito que se tem notícia até hoje. Toda a sua vida é modelar. Torna-se um exemplo a ser seguido para o logro da plenitude de quem deseja a liberdade ou a libertação real. A filosofia, mediante as suas diversas escolas, tem procurado oferecer ao homem os caminhos que o felicitem em contínuas tentativas de interpretar a vida e entendê-la na sua essência. A psicologia, que inicialmente se confundia com uma estrutura filosófica, libertou-se passo a passo e, buscando estudar a psique, alcançou na atualidade a expressão de relevo para a compreensão do homem, dos seus problemas e dos seus desafios psicológicos. Muitos são os setores dentro desta área que se determinarem a adquirir conhecimento, buscando a libertação do próprio indivíduo em relação aos desafios e às dificuldades que os afligem. Interessante, Joana, comentar que a partir de 1966, 67, nos Estados Unidos, surge a quarta força em psicologia, a chamada psicologia transpessoal, aumentando ainda mais esse conhecimento, na busca do conhecimento sobre o homem integral. Eu faço aqui um parênteses, um pequeno asterisco. O que é essa psicologia transpessoal? Do dicionário Príbera, ele coloca assim: a psicologia transpessoal tem como objetivo o estudo da consciência e dos seus estados não ordinários. E nesse sentido congrega vários recursos técnicos, como a hipnose, a meditação, o relaxamento, e além dos estados místicos de tradições chamadas espirituais. Veja, a psicologia transpessoal se propõe a dialogar com a física quântica, na busca da compreensão dos fenômenos que ultrapassam o conceito da física clássica. E um dos principais dos princípios energéticos e temporais que são estudados em linhas de pesquisas diferenciadas como a física
e a psicologia, ainda que haja pouca ou nenhuma relação comprovada cientificamente entre as duas áreas. Isso faz com que se relacione um certo misticismo quântico, que é um conjunto de crenças pseudocientíficas em torno da física. A associação da parte material da física, daquilo que se executa e vê, com a parte transpessoal, da parte psicológica, é onde entra a psicologia transpessoal. E ela fala o seguinte: a disciplina busca a integração entre os aspectos espirituais e transcendentais da experiência humana, com a estrutura da psicologia moderna. Fecha aspas. Para que a gente possa entender, ter uma pequena noção do que seria a psicologia transpessoal, que as pessoas com maior capacidade poderiam ter muito mais envoltura, como a minha foi só uma definição. Por favor, entenda. O Espiritismo, voltando, por sua vez, sintetizando diversas correntes do pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, auxiliando na equação dos seus problemas sem nenhuma violência. E com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes para que deva seguir. E dentro dos diversos fatores que levam à perturbação psicológica, pode-se oferecer terapias que são de fácil aplicação, fundamentadas na análise da luz do Evangelho e do Espiritismo, de forma a auxiliá-lo no equilíbrio e no amadurecimento emocional, tendo como ideal Jesus, o homem integral de todos os tempos. Interessante que esse livro, ele foi editado em 1990, fevereiro de 1990. Acho que Joana já estava nos dando uma certa preparação para que a gente possa enfrentar os entendimentos que a gente tem que ter da segurança psíquica de todos nós hoje em dia, principalmente pelo momento em que estamos passando. E ela continua: estamos vivenciando um momento único em nossas existências, em que muitos parentes, amigos e conhecidos retornam à pátria espiritual, independente da idade e da própria condição. Para os estudantes da doutrina, neste plano, temos a certeza de que a nau segue o seu curso e que o timoneiro não abandonou a sua posição, mesmo com os olhos marejados, mãos doloridas e o coração tanto quanto apertado. Confiemos no Pai Criador. Nada ocorre ao acaso quando se realiza todos os cuidados necessários para o nosso bem-estar material e para o nosso bem-estar espiritual. No próprio livro, do capítulo 2, ela coloca um tema: estranhos rumos, seguros roteiros. Joana nos brinda com observações que definem o homem hoje e como deveria ser para o seu equilíbrio total. Descreve no subtítulo Homens Aparência. Homens Aparência. A falta de consciência idealista que predomina o bem geral, sem os impulsos egoístas que agem em favor do imediatismo, torna difícil a realização de liberdade. Deve conhecer suas aspirações e as suas metas a serem alcançadas. E para isso, deve buscar os instrumentos que devem ser seguros para se nortear na vida. Ignorando as reações pessoais, sempre de modo imprevisíveis, facilmente tomba pela violência ou entrega-se à depressão quando surgem as pequenas dificuldades. Incapaz de controlar-se, mantendo uma atitude criativa e otimista, mesmo em face dos dissabores, a liberdade se transforma em conquista vazia. Veja, a liberdade
se transforma em conquista vazia, cuja finalidade é permitir extravasar os impulsos primitivos e paixões agressivas, justamente contra o anseio daquele que quer ser livre. Nós estamos enfrentando e nós estamos observando muitos casos desta forma. Nós estamos percebendo que a falta de uma meta, de um idealismo seguro na vida, tem levado muitos a tombarem no caminho, quer de uma maneira, quer de outra. E cabe a nós, os estudantes da doutrina de amor e de fé, da doutrina consoladora, ter o conhecimento para poder ajudar quando solicitado. Por isso que o nosso maior papel, a maior capacidade que teremos é de dar o ombro amigo àquele que de nada entende, que não tem o mínimo do conhecimento. Não que tenhamos todo ele, mas o começo do nosso estudo já é um bom começo para aquele que nada tem. E assim nós daremos um amparo devido, a mão que segura, que muitas vezes evita alguma coisa mais grave, com consequências funestas para o futuro espiritual de cada um. E Joana comenta que o homem livre sonha e trabalha, confia e persevera, semeando em tempo próprio a sua melhor colheita. Isto não ocorre de modo rápido. Claro que nós sabemos disso. Não se busca nas gerações passadas. Cada indivíduo a conquista lentamente, acumulando as experiências que se amadurecem, o discernimento e a razão de que se utiliza no momento para vivenciá-la. Nós estamos buscando o aprimoramento individual, é justamente através do estudo, para quando nós precisarmos, para nós podermos dar a nossa própria vacina. Muitas vezes, alguns confrades da doutrina, pensando porque são estudiosos, não serão cobrados. A quem muito é dado, muito é cobrado. E nós, do conhecimento que temos, da busca incessante, nós teremos que aplicar no momento onde aquela dorzinha danada de doer chegar até nós. Nós teremos que ter a consciência do processo evolutivo que estamos tendo para saber aplicar o melhor em nós e para os nossos semelhantes, que começa no nosso próprio lar, nas próprias quatro paredes, onde nós muitas vezes buscamos fora o que muitas vezes teríamos que fazer dentro, e não precisa ir muito longe não. Aqueles que estão aos nossos lados são aqueles que mais são merecedores do nosso carinho e a necessidade de nós nos reencontrarmos, quer seja material ou espiritual. E assim, nossa, agora engasguei, perdão. E assim, podemos até relembrar algumas palavras de Heráclito de Éfeso. Adoro essa frase. Ele diz assim: nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem é o mesmo. Por isso que na nossa escalada espiritual, na nossa busca incessante pelo conhecimento, nós nunca seremos o mesmo no nosso futuro. E nós estaremos preparando para quem? Para nós mesmos. Mas se a gente puder dar um pouquinho ao nosso próximo, vai ser muito bom. Ô, Gazanel, obrigado. Bondade sua. Muito obrigado. E assim, nós estaremos junto com Jesus, trabalhando e amando a verdadeira fraternidade junto de todos nós. E ela continua. A busca do conhecimento começa pela escolha de si próprio, conforme o enunciado cristão, do amar ao próximo como a si mesmo. Porquanto, não existindo esse sentimento pessoal de respeito, veja, não existindo esse sentimento pessoal de respeito, a própria individualidade que propõe os limites dos direitos na medida dos deveres executados,
não se pode esperar consideração dos valores alheios, com consequente liberdade dos outros indivíduos. Esse amor a si mesmo ergue o homem aos patamares superiores da vida, que a sua consciência idealista descortina ao seu esforço que produz. Passo a passo ele ascende, fazendo opções mais audaciosas no campo do belo, do útil, do humano, deixando assim, por ser exemplos aqueles que são os indecisos. A sua personalidade se ilumina de esperança e de luz, e a sua conduta sempre se permeia de paz. É tão gostoso a gente encontrar uma pessoa de bem. Concordam comigo, meus irmãos? Quando a gente olha e a pessoa está no seu equilíbrio emocional, a gente sente a transmissão daquela energia, porque ele conquistou o seu equilíbrio, para que ele possa se desenvolver na vida. Todos nós temos dificuldades. Quem não as tem, não estaríamos aqui. Mas as dificuldades, elas devem ser tornadas mais leves, se nós estivermos dentro do nosso próprio equilíbrio. E Joana coloca isso. À medida que nós evoluímos na busca do conhecimento, é em nós que nós devemos injetar esse processo para fazer o melhor para nós, nesse entendimento. E ela continua. Lentamente são retiradas do homem as aparências do conveniente social, do agradável instituído, do conforme desejado, para que a legítima identidade apareça, tornando-se o que realmente ele é. É claro que são as expressões de engrandecimento que estão enclausuradas no íntimo, sob sucessiva camada de medo, de indiferença, de uma certa acomodação. Muitos temem ser realmente conhecidos pelos seus sentimentos éticos, encarcerados no exclusivismo das suas paixões, como sentimentalismos, pieguices e fraqueza de caráter. Confundem coragem com impulsividade, a força com expressão do poder e da dominação, porque vivem sem liberdade e desdenham os homens que são livres. Na consciência profunda está íncita a verdadeira liberdade, que deve ser buscada na intronização do ser, no seu próprio âmago. Lembrando um dos aforismos mais conhecidos, que é dado a Sócrates, mas que na realidade não se sabe se foi de Sócrates ou não, quando a gente lembra, conheça-te a ti mesmo, né? Esse é um detalhe muito difícil. Eu costumo falar, quer me conhecer? É fácil. Quem é o Marco Aurélio? Olha, pergunta para minha esposa, né? Porque aqui eu sou muito bacana, tranquilo, que ótimo, né? Pergunte para minha esposa, para o meu filho, do meu dia a dia, para minha filha. Aí a gente vai ter uma ideia, quem nós somos, quem realmente nós externamos. Porque muitas vezes nós queremos ter, mas nós não queremos ser de uma forma equilibrada, né? E naquele leve deslize a gente deixa derrubar o balde e assim vai, né? Todo o leite fica derramado, para não falar outra coisa, né? E assim a gente vai conhecendo quem realmente somos todos nós. Isso é uma reflexão, viu, gente? Principalmente para mim, para todos nós. Na realidade, o homem é livre e nasceu para preservar este estado. Segundo Joana de Ângeles, não tendo limites na busca, por quanto ele possa, observe o que ela comenta, por quanto ele possa, mas não deva extirpar a sua existência, livrando-se do corpo físico pelo suicídio impactante ou escamoteado, ou seja, de modo a desaparecer que não seja percebido. Caso faça opção pelo radical, não se decidindo dessa forma em preservar-se o atributo, sustentando as melhores estruturas psicológicas, sofre os efeitos do relacionamento social pressionador, tomba pela turbulência da vida e terá consequências drásticas.
esvaziados de objetivos elevados, os movimentos dos grupos sociais, como a anarquia, que se mascara de liberdade, destacando-se a violência de um lado e o conformismo do outro, sem obter um relacionamento saudável entre ninguém, dissimulando-se, ou seja, fingindo-se que não se vê, dissimulando-se os sentimentos para se apresentarem bem, conforme o figurino, destacando-se fraternalmente, vivenciando a competição desenfreada e desgastante para cada qual alcançar a supremacia e agradar o seu próprio ego, que vira um ego atormentado. Apesar de acumularem tantos haveres esses homens, pregando o existencialismo comportamental, esses vitoriosos, materialmente, permanecem vazios, sem ideal, sem uma consciência ética, mumificados nas ambições e presos aos desejos que nunca satisfazem. Desencadeiam-se um distúrbio no conjunto social que afeta o homem, que por sua vez, perturbando mais o grupo em círculo vicioso, na qual a causa gerando efeito, esses se tornam novas causas de perturbação. Meus queridos irmãos, reverter o sistema injusto e desgastante, no qual se mede e valoriza o homem pelo que tem e não pelo que é, em razão do que se pode, não do que se faz, é o compromisso de todo aquele que é livre, mas não teve o despertar de sua consciência. Interessante, Divaldo, numa palestra já há algum tempo, em Araraquara, ele cita Carl Gustav Jung, numa frase memorável. Ele fala assim, segundo Jung, que estabelece o momento da consciência, é aquele que nos caracteriza. Observe bem, segundo Carl Gustav Jung, estabelece que o momento da consciência é aquele que nos caracteriza quando devemos fazer o que podemos e não fazer o que não devemos. Porém, a maioria de nós faz o que pode e não deve, mas raramente faz o que deve, mas não pode. Repito, quando devemos fazer o que podemos e não fazer o que não devemos. Porém, a maioria de nós faz o que pode e não deve, mas raramente faz o que deve, mas não pode. Dessa forma ele procura mecanismo de desculpas, de fuga, projetando a sua sombra aos conflitos, justificando sua celeridade, longe das responsabilidades e deveres. Segundo a psicologia odierna, tudo que nós não resolvemos hoje, a gente acumula na sombra, e a gente vai acumulando. E as pessoas que têm habilidade sobre esse tema, sobre essa profissão, sobre esse conhecimento, nos relata isso. Chega uma hora que isso aflora, e ela vem na forma de fobias, na forma de depressões, na forma de vários processos, onde o homem vai buscar onde é que estava o seu engano, onde é que estava o clique que ele não deu, ou a resolução que ele não teve, para que possa resolver a sua condição equacional, de estado de equilíbrio. A desordenada preocupação também em adquirir vários objetos materiais, de propagandas alucinadas, comenta Joana, a ansiedade para ser bem visto e acatado no meio, o tormento de estar na moda, a inquietação do bem informar, de temas sem profundidade, a cada momento transtornam o equilíbrio emocional da criatura e leva ao abismo, aos abismos, da perda de identidade, da desestruturação pessoal,
que leva à confusão de valores, por ser muito fútil, por ser muito superficial, por ser nada que leva à satisfação pessoal, à vida, nada que contribui para que ele possa ter a felicidade geral. Homens aparência, tornam-se quase todos, diz Joana, calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres, enchem num roteiro confuso, sem liberdade, extenuado de trabalho como lazer, desmotivados e automatistas, sem rumo. Prosseguem avançando, daí ela questiona, ou caminhando em círculos, desnorteados na grande horizontal das conquistas de fora, temendo a verticalidade da interiorização, que é realmente libertadora. Com tudo isso, a gente percebe que nesse capítulo 2, Joana mostra dos homens aparentes, homens de um modo geral, do ser humano, como a gente pode elucidar. Como seria esse ser humano no geral? Agora, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, e qual é um fator importante para que a gente possa evitar que tudo isso possa acontecer? E ela coloca um pouco para frente. Se vocês quiserem saber mais, terão que buscar no livro. E ela fala assim, a busca da realidade, o esforço para a aquisição da experiência de cada um, para buscar a sua própria identidade. Dentre vários processos que pode ser realizado, de promover o autoaperfeiçoamento, um dos fatores fundamentais é a religião. E olha que ela cita a religião e a religiosidade. A religião se destina ao conforto moral e à preservação dos valores individuais de cada um, dimitizando a morte e abrindo-lhe as portas aparentemente indevassáveis para a percepção humana. Desvelar os segredos da vida de ultratumba, demonstrar-lhes o prosseguimento das aspirações e valores humanos, ora, noutra dimensão, dentro da realidade da vida, é a finalidade principal de toda religião. Ao invés da proibição castradora e do dogmatismo irracional, agressivo à liberdade do pensamento e de opção, a religião deve favorecer a investigação em torno dos fundamentos existenciais, das origens do ser, do destino humano, ao lado dos equipamentos da ciência, igualmente interessados em aprofundar as sondas da pesquisa sobre o mundo, sobre o homem e sobre a vida. Portanto, desta forma, a gente pode ter um começo, a gente pode ter uma ideia de que o homem seguiu o seu rumo e desde muito tempo, buscando se autoconhecer, mas ele ainda não se entendeu. Muitos não sabem por que estão aqui, por que vivenciam este momento, por que uns sofrem e outros não, por que uns parecem ter facilidade e outros dificuldade, por que uns parecem estar sempre na alegria e outros estarem na tristeza. Allan Kardec, o nosso codificador, nos dá a oportunidade de conhecer muito mais sobre nós, aplicarmos em nós esse sentimento do verdadeiro ser, para o ser evolutivo que todos nós estamos inseridos neste mundo. Nós estamos no mundo de provas e de expiações, numa mudança constante para o mundo de regeneração. E nós teremos que passar por momentos como este que estamos passando. E nesse momento de transição, o conhecimento é fundamental da psique humana para que a gente possa ter a certeza de como nos nortear dentro da nossa própria evolução, podendo ajudar a nós mesmos e aos nossos semelhantes. E assim, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, deixando sempre um gostinho de quero mais, para vocês irem procurar, o ser evolutivo
é dessa forma que nós colocamos um pequeno resumo hoje, para que a gente possa, numa nova oportunidade, voltar aqui e ter a alegria de estar entre todos vocês. Aproveitando este momento de amor, um momento de felicidade, eu peço a todos que repouse o seu sentimento de amor, fechando os olhos da matéria, agradecendo a Jesus pela vida, agradecendo ao Pai Criador por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela tua luz infinita, pela oportunidade de te conhecer cada vez mais. Permita, Jesus, que o autoconhecimento faça com que tenhamos a nossa própria evolução espiritual, a mais importante, mas que tenhamos um equilíbrio da matéria e do espírito, para que possamos atingir objetivos maiores num processo encarnatório, para que a gente tenha sempre um motivo de paz, de harmonia e de felicidade, vivenciando os seus ensinamentos e buscando o verdadeiro amor que existe entre as pessoas, o verdadeiro sentimento que faz com que chancele o nosso espírito neste amálgama da vida que nos ilumina e nos fortalece a crescer, a evoluir, a deixar de ser homens de aparência e para que possamos ser homens exemplares, para que possamos sentir o verdadeiro sentimento do equilíbrio, da paz e da bondade. Muito obrigado a todos vocês. Um bom dia a todos.